Boa tarde a todos. Queria começar, né, falando que é uma satisfação estar aqui. É uma satisfação estar aqui novamente, né? Então, eu queria agradecer ao convite do Kleber. Eu tive que dar uma aula no passado e fiquei contente de ter sido chamado para dar mais essa aula, até porque se for para prestar alguma contribuição, né, acho que sempre é válido, enfim. Mas eu falo essas coisas até com muita humildade, né? Porque quando a gente está preparando esse material, eu particularmente tenho todo o cuidado de sempre tentar ver assim, aquilo que poderia realmente ser útil para quem está assistindo, até mesmo porque para parar, né, o que está fazendo, para assistir uma aula, muitas vezes não é fácil, e quando a gente considera essas coisas todas, acaba que você aumenta a responsabilidade, né? Então, eu queria agradecer, antes de mais nada, quem parou para assistir, né? Tem alguns colegas que estão aqui assistindo a aula que eu conheço, né? O Wellington, por exemplo, a gente se fala constantemente, e é uma felicidade até por isso, né? A gente, mesmo de uma forma virtual, está reencontrando colegas que você tem um contato no dia a dia, né? Enfim, então só para reforçar, a gente queria agradecer o Kleber pelo convite, né? Sempre que for convidado, eu tento vir com o maior prazer, pelo menos, né? Eu falo tento porque às vezes a gente fica na correria do dia a dia. Essa aula mesmo, eu estava comentando com o Kleber aqui antes de começar a aula, essa aula mesmo eu terminei ela ontem à noite, era 11h30 da noite, eu mandei para ele, né, que você tem que disponibilizar a aula antes, até para deixar tudo programado para ela ser apresentada, enfim. E os casos eu tinha, né, eu só era em aulas diferentes, eu não tinha essa aula específica, né, essa é uma aula tão direcionada assim, até porque eu particularmente tenho um cuidado muito grande quando vou trabalhar esses temas muito clínicos, né, para não passar a impressão errada da maneira de se fazer diagnóstico, né. Mas quando o pessoal me convidou para dar essa aula de lesões brancas da cavidade oral, acabou que eu não, na hora assim, eu não tive cuidado de discutir, né? Vamos fazer uma abordagem mais direcionada para tal coisa, enfim. Porque eu sempre tenho muito cuidado, né? Casos, por exemplo, né? Ah, isso é uma linha alva de oclusão, isso é um leucoedema, lesões que nós vamos, alterações ou variações de normalidade que nós vamos falar aqui, né? Muitas vezes elas podem ser, facilmente elas são confundidas com outras coisas, até mesmo porque tem uma condição até mais emocional mesmo, né, que acontece com qualquer um, acontece comigo também, mesmo trabalhando diretamente assim com diagnóstico e tendo uma experiência às vezes assim não muito agradável, né, com esse trabalho, que a gente se depara assim, com casos muito inusitados, né, casos de lesões assim que clinicamente elas têm uma determinada apresentação e quando faz a biópsia o diagnóstico é completamente diferente. Então, mesmo, digamos assim, tendo essa experiência e tendo um determinado preparo, quando você está... O grande receio que eu tenho, né, da mensagem que a gente está passando, é que quando você está na frente do paciente, está na frente do seu paciente, sempre uma determinada alteração, se acaba fazendo uma avaliação subjetiva, tendenciosa, e às vezes até menosprezar ou de maneira mais clara, né, sempre achar que aquela condição ela é uma condição assim, menos preocupante, tá, do que ela realmente é. Então, às vezes, você vai falar de mostrar clinicamente características de leucedema para vocês, ou de linha alba, parece que são situações assim sem importância, e toda alteração que for levemente semelhante, ou às vezes nem levemente semelhante, mas que alguém possa interpretar como sendo uma determinada condição dessa, esse tipo de alteração, acaba que, de maneira tendenciosa, até por não querer mal para o paciente, né, é uma questão emocional mesmo, falar para uma pessoa, né, olha, isso pode ser uma coisa não muito boa e tudo mais. Então, quando a gente trabalha, né, a gente acaba sempre sendo tendencioso dessa maneira, né, de sempre tentar interpretar aquela condição do paciente como uma coisa assim, digamos, mais favorável, menos preocupante, enfim. Então, tenho muito cuidado de... nessas aulas eu gosto muito, não é uma coisa que eu gosto muito de fazer, é mostrar casos, né, que às vezes parecia uma lesão, que era uma lesão, digamos assim, não tão importante. Quando a gente fala lesão não tão importante, né, isso acaba sendo um pouco contraditório, né, mas digamos assim, uma situação que pode ser semelhante, uma variação de normalidade,
Só que, na verdade, é uma condição que teve um diagnóstico muito inusitado, e até mesmo, né, de alguma coisa muito agressiva. Na verdade, eu não consegui montar a aula exatamente da maneira que eu gostaria, porque questão da organização, né, do tempo que eu tive para montar e selecionar esses casos. Tinha um caso tinha um caso que era muito apropriado trazer para essa aula, tá? Um caso realmente muito apropriado, e eu não consegui, na verdade, nem organizar o caso para montar em outras aulas, assim, um diagnóstico que a gente fez recentemente, né, de um paciente um paciente com 19 anos, ele tinha uma leucoplasia em língua, e o pessoal entrou em contato com a gente, foi orientado a fazer um exame preventivo, né, a citologia esfoliativa, a gente chama a citologia esfoliativa de exame preventivo, isso até é uma questão mais comercial mesmo, né, muito mais agradável você falar para o paciente, né, que é um exame preventivo de boca, mas é a citologia esfoliativa, né, tecnicamente falando. E fez a citologia esfoliativa, a gente orientou a fazer a biópsia, né? Aí quem tinha feito a citologia achou que a lesão era de origem traumática. Trauma em boca, né? É muito comum desenvolver lesões brancas, né? Isso, trauma, ou úlcera ou lesão branca, né? Mas eu, particularmente, tenho um receio muito grande de trauma em boca, porque já peguei assim, uma grande quantidade de casos com diagnóstico de carcinoma epidermoide que começou, isso era um trauma, né? E desenvolveu uma leucoplasia, uma úlcera e acabou virando um câncer. Na verdade, era só a evolução do câncer, né? Enfim, mas esse caso específico, o paciente de 19 anos, tinha uma lesão branca em língua e foi feito o exame preventivo, a gente orientou a fazer a biópsia. E o pessoal achou que não era necessário, porque, imagina, um paciente com 19 anos de idade, né? Enfim. Isso foi no meio do ano passado, em julho, né? Aí em janeiro chega o paciente para a gente avaliar, com uma lesão em língua gigantesca, né? Aí fizeram a biópsia e era um carcinoma epidermoide. Por fim, que esse paciente, ele foi submetido à remoção cirúrgica da lesão, né? A lesão ao tratamento cirúrgico da lesão, a lesão foi removida, apesar de ser uma lesão grande. Eu estou falando isso porque alguns tumores, dependendo do tamanho, né, o tratamento não é cirúrgico, entre outras coisas, né, às vezes dependendo do tamanho, enfim. E, por fim, a última notícia que eu tive, né, além do paciente ter passado por uma mutilação muito grande, mesmo assim não foi suficiente para remover completamente a lesão, e a lesão, o paciente ainda continuava com a lesão, né, apresenta sinais de manifestação da lesão. Enfim, já tinha perdido toda a língua, né, a parte do assoalho da boca, onde você faz o esvaziamento cervical, essas coisas todas. Então, são casos como esse que eu gosto de trazer para falar da importância do diagnóstico, né? Porque eu vou mostrar fotos aqui e muitas vezes vocês vão observar aquelas fotos e falar, poxa, isso aqui eu vi lá na aula do Arlindo, na aula na graduação, é tal condição. E me preocupa muito, né? Se fundamentar só em aspectos clínicos para fazer diagnóstico, né? Eu acho que a investigação sempre tem que ser mais aprofundada, a não ser naqueles casos, né, que são claras variações de normalidade, sabe? Enfim. Mas, de toda maneira, eu consegui preparar um material bem interessante para vocês. E para começar a aula, né, vou começar passando os slides. Até esse slide de apresentação, geralmente nas minhas aulas eu coloco, né, até para apresentar o laboratório, né, sempre mostrar que o laboratório ele fica dentro do Hospital de Câncer de Mato Grosso, tá? E hoje eu trouxe um outro slide, né, até não só para reconhecer e valorizar, mas para apresentar para os colegas também a equipe, né, de patologista do LPB, que é o Dr. Arthur Aburadi. O Dr. Arthur, eu acredito que muitos de vocês conheçam, né? O Dr. Carlos Aburadi, o Arthur, ele é meu primo, né? Aquilo que popularmente a gente chama de primo irmão, né? Nossos pais são irmãos, enfim. O Dr. Carlos é meu irmão, né? E é uma coisa importante o trabalho de patologia, né? Porque a gente, principalmente aqueles diagnósticos conflitantes, para quem faz a biópsia, quando eu discuto um caso com alguém, né? E principalmente um caso assim que você não consegue, às vezes, ser muito assertivo, ou também quando o diagnóstico está muito distante de uma hipótese diagnóstica que foi aventada,
ou daquilo que é a lesão, da apresentação clínica da lesão, só para o pessoal entender que a gente nunca faz esse diagnóstico sozinho, né? O patologista ele sempre discute o caso, discute a lâmina com o outro. O caso em si, né, que ele também mostra as fotos e tal, com outro colega, até para ter mais segurança. Principalmente nesses casos onde tem algum conflito, né, a gente acaba recorrendo a esse recurso, né, de discutir a lâmina para fazer um trabalho mais refinado, mais elaborado, tá? Até para falar, são dois excelentes patologistas, eu tenho muito prazer, uma satisfação muito grande de trabalhar com eles. E para a gente começar a aula em si, né, quando você fala de lesões brancas em boca, até o termo, né, lesões brancas, né, ou leucoplasias, né, ou lesões a gente sempre lembra, né, das lesões leucoplásicas e o grande detalhe, né, quando a gente fala assim fatalmente, gente, lesão branca, o termo lesão branca ele sempre vai ser associado, né, a uma condição clínica que pode evoluir para um câncer, tá? Porque entre as lesões brancas, né, a gente consegue classificar também as leucoplasias, tá? As leucoplasias e a quelite actínica. E também o líquen plano, né? O líquen plano eu coloquei aqui entre parênteses as reações liquenoides, né? Que isso, na microscopia dá um conflito muito grande. O que seria, né? Uma reação liquenoide. O líquen plano tem uma característica histológica bem específica, então a gente acaba que não tem muita dificuldade para dar o diagnóstico. A reação liquenoide, muitas vezes, né? O líquen está em transformação, em evolução, então não está muito característico. Então a gente não tem subsídio microscópico para chamar aquela condição de líquen plano, só que clinicamente é muito compatível com o líquen plano, né? Então acaba que você concilia o diagnóstico dessa maneira. Só que também as reações liquenoides, né? Aquelas lesões brancas que clinicamente não tem um padrão de líquen plano. E principalmente, né, a área que ela está acontecendo geralmente não permite que ela seja semelhante a um líquen plano. Esse tipo de lesão, que aquilo que no microscópio a gente chama de reação liquenoide, ela acaba causando alguma confusão, até mesmo porque, né, vale muito a pena chamar a atenção para isso. Caso alguém faça uma biópsia de uma lesão branca em boca e venha diagnóstico de reação liquenoide, o que acontece é que a gente fica na dúvida, né, diante de uma reação liquenoide, se é uma lesão que está evoluindo para uma manifestação de um líquen plano, ou se é uma leucoplasia, tá, que estava sofrendo outras transformações, né, celulares mais contundentes, né, uma lesão que realmente estava transformando em câncer, e o organismo acabou tendo uma reação imunológica, tá? E para tentar conter a evolução dessa lesão, acaba formando essa reação liquenoide. Então, é um caso que acaba gerando muita confusão. Quando eu digo gerando muita confusão, assim, você tem que... É um caso que tem que ser bem discutido, bem debatido, bem orientado à conduta que vai ser feita, né? Até mesmo porque se essa lesão, às vezes, depois de um tratamento que é feito, né? Se essa lesão, se ela não tem um comportamento muito agradável, muitas vezes, né, mesmo no diagnóstico de reação liquenoide, orientar a remover completamente a lesão é uma coisa que tem que ser feita, tá? Até mesmo porque pode ser isso acontecendo. Na verdade, essa atipia epitelial que essas células da leucoplasia estão adquirindo, elas forçam, né, elas exigem que o corpo ele acabe se manifestando, né, produzindo essa reação do sistema de defesa, e acaba um quadro ficando semelhante a isso que é chamado de reação liquenoide. É um quadro muitas vezes assim, um pouco indefinido, né, histologicamente. Você não consegue caracterizar, né, quando a lesão está evoluindo para câncer ou quando está sendo uma resposta do sistema de defesa, sistema imunológico. Mas por isso ainda acaba sendo... tem que se ter um cuidado, né, com o monitoramento dessas lesões, ou até mesmo com o tratamento delas, até mesmo porque quando o diagnóstico ainda é de reação liquenoide, de uma lesão que eventualmente iria evoluir para um câncer, você tem, para tratar essa lesão, né, é um momento muito propício, muito adequado, tá? Enfim.
A gente fala de leucoplasia, mas eu vou mostrar para vocês a leucoplasia pilosa, esse tipo de leucoplasia, tá? Agora eu vou começar a aula até do final dela, mostrando o que seria uma leucoplasia, por que geralmente uma leucoplasia acontece. Mas a leucoplasia pilosa está relacionada a pacientes que são HIV positivo e estão desenvolvendo a síndrome da AIDS, né? E tem uma relação com uma deficiência na imunidade, tá? É importante você ficar atento a essas lesões, até mesmo porque um paciente com leucoplasia pilosa, ele necessariamente tem que ter infecção pelo vírus HIV e está desenvolvendo a síndrome da AIDS. Muitas vezes o paciente desconhece que isso está acontecendo com ele, enfim. Mas mais nesse sentido, tá? Não que a leucoplasia pilosa, ela vai evoluir para câncer, isso nesse tipo de lesão não acontece. Mas a condição da lesão, da conduta perante a lesão, de fazer biópsia e tudo mais, é o mais recomendado, viu? E por fim, como a gente estava falando, a gente começou a falar das leucoplasias, das quelite actínicas, né, que são formas distintas de leucoplasia. Eu vou discutir mais no final da aula. Mas assim, para começar a aula, como eu estava falando, por que uma lesão pode, em boca, né, a boca que tem essa tonalidade avermelhada, né, arroxeada, a mucosa bucal, por que uma lesão produziria uma manifestação branca, né? Basicamente, eu tenho que mostrar para vocês histologicamente o que acontece, tá? Aqui a gente consegue ver bem nessa foto, né? Um quadro histológico de uma lesão que clinicamente é chamada de leucoplasia, tá? O diagnóstico histológico de leucoplasia ele não existe, tá? A gente chama de hiperkeratose e acantose. Então, quando a gente avalia, né, a estrutura do epitélio de revestimento, aqui embaixo está o tecido conjuntivo, né, que ele é muito vascularizado, e a mucosa bucal, ou qualquer mucosa do corpo, geralmente tem esse aspecto avermelhado, justamente porque você consegue enxergar, né, a grosso modo dizendo, a irrigação desses tecidos da mucosa, porque é muito vascularizado e o epitélio de revestimento, a forma como ele se organiza, né, ele permite com que a gente veja, né, essa irrigação e acaba que a mucosa adquire essa coloração nessa tonalidade avermelhada. E por que fica branco, né? Por que geralmente uma lesão fica branca, uma lesão em boca, ela adquire aspecto brancacento, tá? Porque esse epitélio, ele fica mais espesso, certo? Quando o epitélio fica mais espesso, a gente não consegue enxergar ali naquela região essa vascularização, né? Do tecido conjuntivo que é mais localizado, mais profundamente. O epitélio, gente, só para lembrar, ele é esse tecido que reveste o corpo, né? E reveste as mucosas também, consequentemente. Enfim, aqui a gente consegue ver com muita clareza, né, essa camada mais superficial aqui, mais avermelhada de queratina, tá? Esse espessamento excessivo de queratina, né, ele já seria suficiente, mesmo que o epitélio abaixo não tivesse mais espesso, né, não tivesse um aumento no número de células, um processo que é chamado de acantose, já seria suficiente para produzir essas lesões brancas, até mesmo porque o que acontece aqui é que a queratina na mucosa bucal, por exemplo, ela fica umedecida pela saliva, e essa umidade que ela adquire, né, acaba que favorece também com que essa área tenha essa característica brancacenta. Mas, fundamentalmente, né, o que acontece quando a gente está diante de uma leucoplasia, que ela pode, né, como eu falei, pode ser uma linha alba ou linha alba de oclusão, um leucoedema, mas acaba que não muda muito a apresentação histopatológica. Agora, se você, por exemplo, está diante de um paciente que tem uma lesão branca ali naquela região bem da linha de oclusão dos dentes, né, em mucosa jugal, faz uma biópsia e vê algum grau de atipia, que isso pode perfeitamente acontecer, né? Aquilo ali já não é mais clinicamente chamado de linha alba. Quando já começa a ter atipia, se for o caso, né? Geralmente as linhas albas, aquilo que é chamado de linha alba, o epitélio não apresenta atipia, tá? Só para deixar isso bem claro. Só que nada impede que você tenha uma lesão, né? Leucoplásica, onde o epitélio está com características atípicas, justamente na região que seria
coincidentemente localizado a linha alba ali na região de oclusão dos dentes. Então já não é mais chamada de linha alba e sim de leucoplasia, tá certo? Enfim, mas para vocês entenderem o que acontece, né, nos tecidos, quando a gente fala de leucoplasia nos tecidos da boca, basicamente o epitélio fica mais espesso, tá? Só para lembrar, gente, também a gente está falando aqui de lesões brancas da boca, lesões brancas da cavidade oral, só que assim, o que causa lesões brancas na cavidade oral, né? Por exemplo, uma condição, um trauma, né? Um trauma ou um agente físico, tá? Como a gente vê claramente, né, aqui no leucoedema, esse trauma produzido, né, pela impressão da linha de oclusão dos dentes, força o epitélio a ficar mais espesso, tá? Tem doenças autoimunes, como por exemplo o líquen plano, tem outras doenças autoimunes que adquirem esse aspecto leucoplásico, só que elas acabam sendo mais raras, né? Enfim. E tem sim aquilo que é chamado de leucoplasia, tá? Onde seria basicamente a proliferação, digamos que o estímulo do epitélio de revestimento. Ele acaba tendo um estímulo proliferativo, sem ter uma outra origem qualquer. E sempre quando você tem, né, basicamente até o nome leucoplasia, né, ele se refere a isso. Quando você tem uma lesão, né, branca em boca, que não consegue ser classificada como nenhuma outra lesão, não é um leucoedema, uma linha alba, não é um líquen plano, né, enfim. Aí você tem, não é comum também em boca causadas por cândida, tá, gente? A cândida até tem uma situação específica que ela, às vezes você raspa, ela se destaca, só que às vezes não. Então também quando não é cândida, aí você tem esse diagnóstico de leucoplasia, tá? Importante, eu não vou falar aqui na aula de cândida, senão acho que acaba misturando muitos temas e tal, mas clinicamente sem dúvida tem uma relevância, até por conta do tempo também, né? Acaba que você começa a colocar muita coisa, fica uma aula muito extensa, muito longa e sem dúvida cansativa, né? Mas a candidíase, tá? Por exemplo, como eu falei, né? A candidíase pseudomembranosa, você vai raspar e aquela pseudomembrana se destaca. Candidíase crônica hiperplásica, não. Ela forma uma leucoplasia. Nesses casos só acontece, né, quando o paciente também tem uma debilidade imunológica muito considerável, o sistema de defesa tem alguma perturbação. É muito comum em pacientes que estão fazendo quimioterapia. Então, assim, uma lesão branca eu raspei e não se destacou, né? Então não é cândida, não é bem assim, que você tem que avaliar uma série de outras situações de quadro geral do paciente que pode ser cândida. Mas eu não vou entrar em detalhes em relação a essas lesões, porque como eu falei, acaba ficando um pouco extenso demais, né? Enfim. Mas basicamente, gente, para falar das lesões especificamente, né, chegar caso a caso, aquilo que é chamado de linha alba, né? Só uma curiosidade, a mulher quando está grávida e a gravidez vai passando o tempo, né? Ali bem no plano sagital mediano, na região da barriga ali, né, onde o feto está crescendo, fica uma área mais escurecida. Aquilo lá também é chamado de linha alba. Então é bem razoável quando a gente se referir a essa lesão que acontece em boca, né? Como linha alba de oclusão. Porque o que acontece com essa lesão em si, né? Ela forma exatamente a impressão na região onde os dentes ocluem, né? Na faixa onde os dentes ocluem, tá? E o que acontece aqui? Se vocês lembrarem daquela foto histológica que eu mostrei, basicamente o que vai acontecer aqui é que o epitélio está mais espesso, tá? O epitélio está mais espesso e a camada, né, de revestimento de queratina está maior. A linha alba de oclusão ela é classificada, né, como uma variação de normalidade, acaba que uma grande quantidade de pacientes tem. E aqui vai aquilo que eu estava falando no começo da aula, né? Diante de uma situação dessa, a grande dúvida que eu vejo não é dúvida, né? O que tem que ser debatido, o que tem que ser necessariamente debatido é isso. Isso aqui eu reconheço clinicamente como uma linha alba de oclusão, perfeito, enfim, não precisa fazer nada. Mas gerou alguma dúvida, né, gente? Se não está claro, está tão claro, ou se tem uma área assim que ela fica um pouco mais espessa,
uma coloração um pouco mais acentuada, né? Eu acho que vale muito a pena, né? Tirar uma foto da lesão, discutir o caso com alguém e também, se julgar necessário, como eu falei no começo da aula, tá, gente? Para mim, a gente precisa, na odontologia, ter bem claro, tá? Esses procedimentos para diagnóstico, mesmo que muitas vezes seja um procedimento invasivo, nunca é demais, tá bom? Então, às vezes, fala, poxa, né? Vou fazer uma biópsia naquele que você acha que é uma linha alba, mas se não tiver muito claro, é orientado que seja feito isso sim, tá? Eu oriento muito, né, os colegas, nos cursos que eu dou muito aula em curso de pós-graduação, eu oriento muitos colegas a fazerem o exame preventivo de boca. A histologia exfoliativa, né, mas o exame preventivo de boca. A gente tem que ficar claro que numa lesão dessa, o exame preventivo de boca, ele não vai te dar um diagnóstico mais aprofundado e também, muitas vezes, né, até nas lesões leucoplásicas, por a camada superficial ser composta basicamente por queratina, se o epitélio não estiver muito alterado, a gente não consegue nem ver alterações mais contundentes, tá? Mas eu sempre oriento a fazer justamente para ter o hábito, ter a rotina de fazer procedimentos mais investigativos. Tá? Tem uma diferença grande do exame preventivo, da citologia, que a citologia ela é exame complementar, né? Então, diante da citologia, eu até acho interessante a gente discutir isso, porque ainda hoje tem pessoas que confundem, né? Aquela historinha da clínica é soberana, né? A clínica é soberana, isso não é bem assim, não, tá? Até porque tem muita gente que às vezes acha que com essa informação, né? Com esse empoderamento, vamos dizer assim, acha que, bom, o que eu fizer, como eu estou com o paciente na minha frente, é o que importa, não é assim. Mas a citologia explorativa, ela é exame complementar, então sempre a clínica é soberana. A biópsia não, a biópsia é procedimento de diagnóstico. Então, a biópsia, pela biópsia, você tem a capacidade, sim, né, de orientar a conduta clínica, tá? Enfim. Mas vale a pena fazer um exame preventivo, uma citologia, numa lesão como essa e tal. A questão que você tem que levar em conta também é o paciente, né? Se o paciente está extremamente incomodado, você vê clinicamente que é uma linha alba de oclusão, você vai fazer uma biópsia, que é um procedimento invasivo? Será, doutor, isso pode ser câncer, né? Eu vi uma entrevista, né, que você deu lá no rádio, na televisão, enfim. Até o pessoal que está aí nos municípios do interior do estado vão falar muito a respeito de câncer de boca. Invariavelmente, alguns colegas me pedem, né, Arlen, me manda um material que eu vou dar uma entrevista. Doutor, mas o senhor falou que lesão branca, aí chega lá, é uma linha alba e o paciente, às vezes, ele tem alguma fobia a câncer. Então, em vez de fazer a biópsia, faz a histologia explorativa e daí vem um laudo falando, né, que não tem nenhuma alteração. Então, até nessa situação, né, não é só para mostrar que mas para mostrar que não é também, acaba que o exame preventivo é muito relevante, tá? Até tinha que vir, depois eu até vou conversar com o Kleber para ver se a gente faz uma aula para falar para vocês como é feito o exame preventivo, né? Sinceramente, eu acho essas informações muito mais importantes, muitas vezes, do que, às vezes, discutir, né, se é tal coisa, tal coisa. Tudo é importante, né, mas eu vejo, o que eu quero dizer, basicamente, é que eu vejo que muitos colegas entram em contato comigo para saber como que é o procedimento de histologia, né, então, a gente fazer isso só para o pessoal ter mais segurança em fazer, até porque é um procedimento muito simples, né, enfim. Bom, o leucoedema, gente, também é outra variação de normalidade. Como eu falei, me preocupa muito quando a gente começa a considerar essas variações de normalidade, mas, fundamentalmente, eu particularmente, diante de uma lesão dessa, eu tranquilamente orientaria a fazer biópsia, tá? Mas tem uma característica do leucoedema, mesmo, mas além de ser se você traciona a mucosa, a área fica, esse aspecto brancacento diminui, às vezes até some. Mas assim, deixa eu contar uma coisa. Quando está muito exuberante a região, né, sem dúvida nenhuma, para mim claramente é mais seguro fazer uma biópsia, até mesmo porque, mesmo tracionando, o que acontece com essas... Por que forma essa alteração chamada de leucoedema? Tá? As células da mucosa jugal, como a mucosa jugal é uma estrutura que movimenta muito, né, a gente, para falar, para se alimentar, o ser humano, basicamente, né, quando ele não está falando alguma coisa, que está comendo alguma coisa, essas coisas todas, enfim. Essas células do epitélio de revestimento são ricas em glicogênio. Só que o acúmulo excessivo de glicogênio associado, né, ao contato com os dentes faz com que essa área adquira esse aspecto brancacento, tá?
Só que assim, basicamente, né, o leucodema, se você traciona a mucosa, ele diminui, essa coloração branca diminui, ou até mesmo ela acaba desaparecendo, tá? Enfim, mas se vocês estiverem diante de um quadro, né, que o paciente apresenta uma área extensa e mucosa vagal branca, vocês podem ver que aqui não é assim exuberantemente branco, né, um pouco acinzentado. Esse é o perfil claro, o perfil típico de leucodema, tá? Enfim. Bom, gente, glossite migratória benigna, né? Falar que, para mim, até é um pouco confuso interpretar a glossite migratória benigna como uma lesão branca, não como uma lesão branca, né? Mas como alguma alteração assim, mais significativa, porque você fala, poxa, mas se você olha a língua geográfica e tal, vou falar, não vou. Mas com o passar do tempo você acaba se deparando com algumas situações curiosas, né? E hoje, invariavelmente, eu acabo recebendo um exame preventivo de uma língua geográfica. Porque a gente volta naquela história, né? O paciente, ele escutou que se ele tiver alguma alteração em boca, vermelha ou branca, procurar um profissional, porque pode ser alguma coisa mais séria, 2 semanas. Língua geográfica, principalmente, o paciente, quando ele se depara com isso, fala, nossa, se em 2 semanas pode ser algo sério, nessa condição da minha língua, que já está há alguns anos, eu estou muito enrolado. Enfim. Só que o que acontece? A língua geográfica, principalmente, quando ela adquire esse aspecto mais blancacento, isso é muito devido a uma falta de higiene mais elaborada, tá? O paciente ele precisa ser mais orientado em relação à higiene, precisa passar por processo de motivação, até para escovar melhor a língua, sem dúvida nenhuma. Essas lesões desaparecem completamente? Não, mas se o paciente começar a ter um cuidado mais rigoroso com a higiene, essas lesões elas ficam, a intensidade delas diminui muito, tá? Hoje em dia a gente também, uma coisa que é interessante a falar, é que pacientes, não é que tem uma associação direta de língua geográfica com ardência de boca, mas os quadros de ardência de boca, os quadros de ardência de boca, eles acabam se tornando muito comuns. A língua geográfica também é comum, então você vai ver muitos pacientes com língua geográfica e ardência de boca. Primeira medida que você tem que fazer, sem dúvida alguma, é a orientação de higiene, né? O paciente tem que melhorar as condições de higiene da língua, tá? Quando tem ardência de boca, aí sim, necessariamente, eu acho que deve-se fazer o exame preventivo para avaliar a presença de cândida, tá? A ardência de boca é muito associada à infecção por cândida. Aumento, só para esclarecer, tá, gente, quando a gente fala em infecção por cândida, mas todo ser humano tem a presença do fungo da cândida no corpo, tá? No epitélio de revestimento e alguma mucosa do corpo. Quando existe uma oportunidade, esse micro-organismo provoca uma infecção. Então, e hoje tem uma relação grande, né, a associação do fungo Candida albicans com a ardência de boca, e como eu falei, né, como a ardência de boca acaba se tornando uma condição muito comum, a língua geográfica também é muito comum, então muitas vezes o paciente com língua geográfica e ardência de boca, não necessariamente que uma tem uma relação com a outra, mas numa situação dessa aqui, sem dúvida nenhuma, vai ter cândida, tá? Você vai fazer a citologia e vai encontrar cândida, e se tiver ardência de boca, né, muito mais provável ainda, enfim. Então, nesses casos, eu acho importante fazer a ardência de boca, não para dar o diagnóstico de língua geográfica, mas é para ver se tem cândida. E quais que são as medidas? Como eu falei, né? Higiene e fazer o tratamento antifúngico, tá? A ardência de boca, gente, aqui eu citei isso, é importante dizer, quem tiver paciente com ardência de boca, primeira coisa é que são quadros difíceis de serem contornados. Tá? É uma situação difícil, realmente bem difícil de ser tratada. Mas é o seguinte, você pode minimizar esse quadro. Tá? As possibilidades que você tem para isso seria, por exemplo, né, laser terapia, eu vejo o pessoal trabalhando, eu vejo alguns colegas fazendo aplicação de laser para tentar controlar a ardência bucal. Só que é o seguinte, principalmente, viu? Principalmente hoje, avaliar a presença de cândida nos quadros de ardência e medidas de higiene, tá? Enfim, no caso dessas situações relacionadas que acaba acontecendo
concomitantemente com a glossite migratória benigna ou a língua geográfica. Como eu falei, você não resolve o problema da ardência de boca, mas pode ser que você deixe aceitável. Tem que dialogar isso com o paciente, né? Falar, olha, você não vai curar da ardência de boca, mas a gente tentar diminuir, você tem que aprender a conviver com ela. Outra coisa também, gente, a ardência de boca é muito relacionada a quadros assim, de alterações emocionais, tá? Ansiedade, depressão. Aí é aquela questão, né? Hoje em dia, quem que não é ansioso, quem que não tem depressão, aí você teria que mandar o paciente, né, no psiquiatra, para prescrever medicamento, para controlar o quadro emocional dele. Só que se você manda o paciente no psiquiatra, fala assim, poxa, você está achando que eu sou louco, né? Enfim. Faz como todo mundo faz no mundo inteiro, manda para o neurologista, né? E o neurologista que se vira para mandar, ou o neurologista mesmo prescreve, né? Algum desses medicamentos de controle de humor e tal, ou ele encaminha, se caso for muito sério, ele encaminha para o psiquiatra. Mas é uma situação muito delicada, né? Enfim, mas isso é feito no mundo inteiro. Quando você conversa com colegas de outros países, eles têm a mesma postura, né? O psiquiatra não manda, o psicólogo menos ainda, porque o psicólogo não pode prescrever, né? Então a gente manda para o neurologista e passa a bola para frente, né? Vamos dividir a responsabilidade, né? Uma coisa interessante, até esses dias eu estava lendo, realmente muito curiosa, né? O papel da indústria, né? A gente vê muito isso na odontologia, né? A indústria é muito, muito potente, muito forte, né? Até quando eu estou dando aula eu falo, né? Que as pessoas compram esses equipamentos extremamente modernos e começam a fazer uns trabalhos assim, tudo e tal, e eu falo, a gente na odontologia, né? A odontologia fundamentalmente foca a prevenção, enfim. Mas eu estava a questão do psicólogo, estava falando que como ele não pode prescrever, né? Mas a gente vê no mundo inteiro, né? As pessoas estão vendo um lobby muito forte para liberar a prescrição desses medicamentos. É só um adendo, jogando conversa fora um pouco, né? Se bem que na psicanálise que não existe essa questão de jogar conversa fora, né? Enfim. Mas é um empenho muito grande, né, das indústrias farmacêuticas que produzem esses medicamentos para liberar autonomia para os psicólogos prescreverem também, tá? Então, se isso acontecer, pelo menos tem mais essa possibilidade de mandar para o psicólogo. Mas eu acho que mandar para o psiquiatra, psicólogo, das contas, o paciente interpreta da mesma maneira, né? Então, é melhor mandar para o neurologista mesmo, enfim. Mas vamos seguir aqui, gente, tá? Senão acaba que fica... não fala muito, né? O Kleber já está pedindo para acabar a aula, mal comecei. Enfim. Pessoal, uma outra condição brancacenta que pode acontecer em boca, né, com esse aspecto leucoplásico, que a gente com uma determinada facilidade observa, é isso que é chamado de estomatite nicotínica, tá? Por ser nicotínica, o paciente tem que fumar, necessariamente ele tem que fumar. Só que aqui a gente observa, nesses casos de estomatite nicotínica, essa lesão tem uma característica muito curiosa, muito peculiar. Eu, particularmente, acho até interessante o tipo de resposta que ela desenvolve, né? A gente fica tentando, né? Quando a gente se depara com um paciente numa situação dessa, eventualmente, quando chega lâminas, né, no microscópio, que a gente vê que são lesões que têm um comportamento que chama mais a atenção da gente, a gente fica tentando entender como que essa resposta se desenvolveu. E um desses casos é a estomatite nicotínica, que eu particularmente acho muito fascinante, né? Essa formação desses pontos avermelhados aqui na estomatite nicotínica. E por incrível que pareça, esses pontos avermelhados são ductos excretores de glândulas salivares, né? Glândulas salivares, obviamente, glândulas salivares menores, né? Glândulas salivares que são localizadas aqui na região do palato. Então você vê, né, o epitélio na área do palato de alguns pacientes que fumam, ele fica com esse aspecto, né, brancacento, só que exclusivamente nas regiões onde você tem o ducto excretor da glândula salivar, ele fica com esse aspecto, né, fica com esse aspecto não, ele fica realmente inflamado. E biologicamente falando, né, nesse ambiente mais celular, isso é realmente muito curioso, tá? Aqui é aquela coisa, né, um paciente desse para mim, tranquilamente, o mínimo que eu faria é um exame preventivo, tá? Não necessariamente fazer a biópsia, bom, digamos assim, né, já tenho um certo domínio, mas
caso chegue um paciente, né, com uma lesão branca em palato, o colega fizer uma biópsia e me mandar, eu vou achar perfeitamente normal e vou achar até uma coisa muito prudente, para ser bem honesto, sabe? Mas o quadro de estomatite nicotínica, bem característico, é esse, tá? Com esse aspecto brancacento, bem disseminado por todo o palato, com esses pontos, né, avermelhados, que é justamente o ducto da glândula salivar, tá bom? Enfim. Bom, gente, o líquen plano, né? Líquen plano de uma maneira mais geral, ele é uma doença autoimune. O que seria uma doença autoimune, né? Quando o corpo, obviamente acredito que a maioria de vocês sabe disso, mas quando o corpo ele produz uma resposta imunológica, uma defesa contra as estruturas do próprio corpo, tá? Até o líquen plano ali das doenças autoimunes, ele não é mais exuberante. Tem algumas, né, que não formam lesões brancas, né, que são mais sérias, né. Aquelas doenças vesicoboliosas, por exemplo, acaba que elas chamam muito mais atenção do ponto de vista, assim, até para o paciente, né, que acaba sendo mais agressivo para o paciente. Mas, sem dúvida nenhuma, o paciente com líquen plano ele tem que ser tratado. E, agora, sim, o que me chama mais atenção no líquen plano é, como vocês podem ver, a característica mais clínica, que é mais correspondente ao líquen plano, são essas estrias em mucosa jugal, pode ou não ser bilateral, tá? Que são chamadas de estrias Wickham, né? É bem característico. Tem uns pacientes assim que eles apresentam como se fosse uma teia de aranha, um emaranhado de linhas brancas, bem característico. Em relação ao líquen plano também, gente, mesmo que ele não aconteça em mucosa jugal, aconteça em outras partes de mucosa de boca, mas sempre que se notar um paciente com várias lesões brancas em mucosa jugal, isso já é suficiente para a gente suspeitar de uma lesão de líquen plano. Necessariamente, tá, gente? Necessariamente, as lesões de líquen plano, elas têm que ser biopsiadas, tá? Eu estou falando isso necessariamente, se você encontrar alguns livros de patologia de maneira muito, muito estúpida até, né? Muito, muito ultrapassada, burra mesmo, que falam que quem escreve livro de patologia não é patologista, tá? Que muitas vezes clinicamente foi bem característico, líquen plano, o diagnóstico é clínico e tal, é burrice, isso é estupidez, pelo amor de Deus. Então, faz a biópsia, até porque você precisa estabelecer um tratamento. Só que o líquen plano, eu particularmente tenho uma experiência não muito boa com o líquen plano. Quando eu terminei a residência, terminei o doutorado e voltei para Cuiabá e montei o laboratório e comecei a trabalhar, né? Parece que não fazia nada antes, né? Mas eu comecei a trabalhar para mim mesmo, né? Ser empresário. Aí começa a aparecer os diagnósticos de líquen plano, né? Aí, enfim, alguns anos depois eu lembro, começaram a aparecer uns diagnósticos de líquen plano que eu tinha dado, né? Que eram de paciente na mesma região que tinha o líquen plano, paciente com carcinoma epidermoide de boca. Então isso me marcou muito, até porque eu voltei da residência convicto de que líquen plano não evoluía para câncer. Sem dúvida nenhuma. Eu fui lá no arquivo, no laminário do laboratório, busquei esses casos. Aconteceram assim, aconteceu uns 6 meses depois aconteceu outro. Isso foi em 2011, 2012 aproximadamente, 2010, 2011, alguma coisa assim. E para rever, né, para ver se eu não tinha feito uma avaliação não mais apurada assim dessas lâminas e tal. E como eu falei para vocês, o que me deixa muito tranquilo no serviço que eu faço é que eu sempre discuto os casos com os meus sócios, né, com os outros patologistas, mas mesmo assim, nesses casos, né, a gente tem que reavaliar até para ver, e a lâmina estava claramente como o diagnóstico de líquen plano, enfim. Mas isso me marcou muito porque eu tinha convicção de que líquen plano não transformava em câncer, porque essa é uma discussão que existe ainda hoje na literatura, líquen plano evolui para câncer ou não, tá? E eu garanto para vocês que evolui, isso eu posso garantir. Mas qual que é a importância disso, clinicamente falando? Você faz uma biópsia de uma lesão dessa e confirma o diagnóstico de líquen plano. Perfeito, fantástico. Você vai tratar, né? Tratamento com corticoide,
de uso externo, né, na região da lesão, essas pomadas de corticoide, e vai acompanhar a evolução. Principalmente, né, se tiver alguma área que fique, né, esse aspecto leucoplásico que persista ao tratamento, eu indico claramente a remoção dessa lesão, tá? Até mesmo porque nada impede, tá, gente? Nada impede que todas essas áreas brancas alteradas, né, você tem uma área que já esteja desenvolvendo atipia, ou não necessariamente tem uma relação com o líquido plano. O paciente pode ter as duas lesões concomitantemente. Na leucoplasia é difícil acontecer, eu sei, muito difícil, mas teoricamente isso é possivelmente possível. Isso é claramente possível. Então, gente, nesses casos, o que tem que se fazer, né? Faz o tratamento, faz o diagnóstico, faz o tratamento, depois do tratamento se acaba, se tem uma área, né, brancacenta que persiste, uma área leucoplásica que persiste ao tratamento, faz a remoção cirúrgica. Isso eu acho muito apropriado e mais ainda, tá? Pacientes com diagnóstico em plano, eles têm que ser devidamente monitorados, tá bom? Tem que ser, assim, rigorosamente monitorados, tá? Enfim. Bom, leucoplasia pilosa, gente, como eu falei para vocês, esse tipo de lesão ela acontece em pacientes que têm a infecção pelo vírus HIV e estão com a síndrome da AIDS, tá? Aí, a característica clínica dessa lesão são essas leucoplasias, né, em borda de língua, borda ou borda lateral de língua. Tem gente que acha que usar extremo é um pleonasmo, eu sinceramente acho que não. Mas a gente vê essas lesões leucoplásicas, né, com essas estrias, tá, na língua. Isso aqui é um diagnóstico claro de leucoplasia pilosa. Paciente desse, sem dúvida, né, até antes de atendê-lo você faz a anamnese, mas se ele não falou para você, você pergunta, né, se ele tem algum problema de saúde, tem alguma doença contagiosa, fez exames constantemente, tudo mais, e se ele continuar insistindo que não, aí você tem que encaminhar ele para ser diagnosticado, enfim. Até mesmo porque quando, com o uso dos medicamentos para tratar a doença que ele tem de base, ele se restabelece imunologicamente e essas lesões desaparecem, tá? Bom, gente, mas eu fico conversando às vezes muito, mas eu não consigo também não ser assim, tá? Contar as coisas que acontecem comigo. Eu já peguei uns casos de leucoplasia pilosa e essa engraceira que você tem nesses casos é de dar o diagnóstico. Falar para o paciente, né? Falar, ó, a gente tem que investigar isso, pode ser alguma coisa. O paciente não é bobo, tá? O paciente, ele já, por mais humilde assim, mais modesto, mais carente que ele seja. Uma vez eu tenho um caso de Tangará da Serra, eu lembro, o pessoal da faculdade estava fazendo uma campanha. Aí chegou uma paciente lá, a professora Luciana Chida, né? Luciana Chida é uma grande colega, né? Me chamou para ver esse caso, para a gente, que a paciente tinha essas lesões, tinha muita cândida, tinha as leucoplasias pilosas, e enfim, aí você chega lá para conversar, até quando a Luciana veio me contar o caso, foi né? Parece que é alguma coisa mais nesse sentido. Mas a paciente realmente é uma paciente muito carente, né? E conversando com a paciente, dando algumas informações, ela falou que ela tinha perdido muito peso recentemente. Tinha essa história engraçada, né? Ela falou, perdi muito peso recentemente. Eu falei, mas aconteceu alguma coisa? Ela falou, não, é que eu ando muito, né? Eu falei, nossa senhora, que tô andando mais que fiote de lobinho, né? Aí, daí a gente encaminhou. Aí ela foi conversando, e a paciente meio que não sendo muito clara. Enfim, aí lá pelas tantas ela soltou, não, o pessoal fez o exame lá, porque eles faziam aquele teste rápido para o HIV. Aí o pessoal pediu para ir no médico e acho que deu alguma coisinha e tudo mais e tal. Mas a sem graceira tá realmente nesses casos de leucoplasia pilosa, na abordagem do paciente. Mas depois que o paciente é devidamente diagnosticado e começa o tratamento, esse quadro ele se restabelece, tá? Enfim.
Agora a gente chega, né, na parte da aula que geralmente mais me chama a atenção, justamente porque quando a gente fala de leucoplasia, necessariamente a gente lembra de câncer de boca, e não precisa eu aqui ficar falando para vocês o câncer de boca, o que significa, essas coisas todas e tal, enfim. Difícil tratar o paciente com câncer de boca, difícil curar, o paciente quando cura ele fica muito mutilado, emocionalmente ele fica, eu tenho pai, tio, sogro, enfim, tiveram câncer de boca e é realmente uma tragédia assim, com a pessoa, com a família. Então, sempre quando a gente chega para discutir leucoplasia e tal, a preocupação que a gente tem como que esse quadro vai evoluir, como que essas lesões vão evoluir e tudo mais e tal. Então, por isso, a importância do diagnóstico das lesões leucoplásicas, elas tem que ser muito rigoroso, né? E para mim, tranquilamente, eu não tenho muito segredo também não. Eu oriento a remoção completa dessas lesões, até mesmo porque histologicamente a gente classifica, né, essas lesões como dá uma gradação de atipia dessas lesões, tá? Então, essa gradação de atipia seria atipia leve, moderada e intensa. Tem uma outra forma de qualificar, né, de determinar essas lesões que seriam grau 1, 2 e 3. Eu acho isso muito mais prático, mais técnico, só que ainda não é a norma que a gente já segue em patologia bucal, né? Lesões de colo de útero, por exemplo, já segue esses critérios, enfim. E só para vocês terem uma ideia, né, gente, da importância que isso atinge hoje, por exemplo, hoje você não tem mais a separação, como eu falei, né, seria assim, você faz, primeiro assim, né, seu paciente aparece com uma lesão dessa, uma lesão branca, como a gente pode ver aqui em borda de língua, voltando aqui para ventre lingual, né, se estendendo às vezes ali para assoalho de boca. Muitas vezes as pessoas se assustam, né? Quando eu falo, tem que remover completamente. Mas a lesão é muito grande, mas não interessa. É muito melhor você resolver uma lesão dessa que remover um câncer de boca, tá? Então não tem... mas eu não consigo. Manda para quem consegue, tá? Mas assim, basicamente, hoje até, esses casos mesmo, gente, até por fazer esse trabalho de rotina, e sinceramente eu acho que esse trabalho é fabuloso, eu sempre discuto com os colegas a possibilidade de fazer diagnóstico imediato, né? Porque você já fala o que é, já fala como é que está essa atipia, e também, porque para remover essas lesões, a gente tem que avaliar a margem, né? Se margem tem alteração ou não. Até mesmo que eu fui remover completamente. Mas você deixou resquício de lesão, tem margem comprometida, então você ainda tem que, teoricamente, você não tratou completamente a lesão. Então, quando a gente faz com biópsia por congelação, que é a biópsia guiada pelo microscópio, né? Biópsia guiada pelo microscópio, você tem uma segurança maior. Primeiro, em saber realmente como está o quadro dessa lesão, o quadro histológico, perfil histológico, e a segurança muito grande dela ser devidamente tratada. Eu até queria mostrar, trazer fotos de casos que eu fiz de biópsia por congelação para vocês e tal, mas aquela história toda, né? Ontem, 11h30 da noite, eu sou lá de Altaraguai, eu passei lá o fim de semana, né? E a gente vai para lá e acaba não descansando. Você tem que fazer um monte de coisa. E estava cansado pra caramba ainda. Aí eu falei, não aguento fazer, na outra oportunidade eu mostro. Até porque acho que é importante que a gente fala, né? Mas acaba não mostrando, fica uma determinada curiosidade, enfim. Mas como é feito geralmente de maneira tradicional o diagnóstico de uma leucoplasia? Muitas vezes você elege uma área, faz uma biópsia incisional, tá? E com isso você espera o diagnóstico. Dependendo como que tá as alterações desse epitélio, se ela está pouca, mais ou menos, ou muita, aí eu tenho uma abordagem diante desse caso. Eu acho que é bobeira, né? Porque assim, você faz a biópsia, por exemplo, de uma lesão dessa, para descartar, como nós já discutimos, um diagnóstico de um líquen plano, até que o tratamento é medicamentoso. Mas a partir do momento que isso aqui é classificado, né, como uma leucoplasia, diagnosticado como uma hiperkeratose acantose, mesmo com pouca atipia, mesmo com atipia discreta, para mim, claramente, o que deve ser feito é remover completamente a lesão.
Eu sempre, nos laudos, eu vou mostrar para vocês, sugiro, nesses casos, quando a atipia é pouca, quando a gente chama de atipia leve, eu sugiro acompanhamento do paciente. Mas eu acho que o mais seguro seria remover essa lesão. Outra coisa, as pessoas me perguntam muito, os colegas me perguntam muito, né, quando a gente está discutindo esses casos, qual área que eu devo biopsiar? Essa área mais branca, essa área mais vermelha, enfim. Na verdade, diante de uma lesão tão grande, o que você tem que fazer é biopsiar áreas diferentes. Tranquilamente umas duas, ou sinceramente três, até mesmo quatro regiões diferentes, né? Você faz aquelas em forma de elipse, tá? Enfim, daí você coloca ou no álcool 70, placinho com álcool 70, ou no formol, a 10%, formol diluído. O frasquinho, gente, que você coloca a biópsia, só para deixar isso claro, não precisa ser estéreo, tá bom? Então, qualquer frasco que você tem no consultório, você pode fazer, colocar o material dentro e enviar para análise, tá? Então, assim, só para deixar claro, como eu falei, muitas vezes a gente recebe um fragmento de uma lesão dessa dimensão, mas para representar melhor a lesão, você tem que colher pelo menos uns 2, 3 ou até mesmo 4 fragmentos de áreas diferentes. Aí você tem uma noção melhor de como que está o quadro histológico dessa lesão, tá certo? Eu falei aqui das atipias leves, né? Só que a questão de atipia, antigamente era assim, o pessoal fazia biópsia de leucoplasia para saber se já virou câncer ou não. Eu até entendo, né, que o domínio sobre essas lesões ele era outro, ele era diferente, mas hoje a gente, é muito claro, né? Leucoplasia a gente sempre encara como... Até se você for estudar aquilo que se chama lesões cancerizáveis, lesões com potencial de transformação maligna, lesão potencialmente cancerizável, aí chama esse negócio um monte de coisa também. Aí, se você for estudar essas lesões, vai estar nas leucoplasias. Então, devido à possibilidade dessas lesões evoluírem para câncer, tá? Devido à possibilidade dessas lesões evoluírem para câncer, mesmo com atipia leve, né? Atipia discreta, quer dizer que a gente coloca no laudo esse termo discreta, eu sugiro remover essa lesão. Alguns casos, eu sugiro acompanhamento do paciente, mas quando a lesão é pequena, foi feita uma biópsia incisional, mas a lesão foi quase que completamente removida, eu discuto o caso com o colega, eu vejo fotos do paciente e tal, daí eu coloco lá, vá acompanhar o paciente. Enfim, mas uma lesão na dimensão dessa aqui, tranquilamente, eu sugiro, coloco isso no laudo, inclusive, uma observação para remover completamente a lesão com margem de segurança, tá? Então aqui a gente viu essa leucoplasia, tem essa outra aqui em assoalho de boca, né? Sem dúvida nenhuma, tá, gente? Quando você vê uma leucoplasia com aspecto, assim, vamos dizer, até uniforme, você não tem aquela sensação, assim, né, sabe assim, de que está um quadro mais agressivo, um quadro mais, com risco maior de transformação, só que é só uma percepção que a gente tem, tá? Para ter noção exata disso, é fazendo a biópsia, e, como eu falei, né, o ideal nesses casos, dessas lesões maiores, sem dúvida nenhuma, é remover completamente, tá bom? Lesões, tá, pessoal? Lesões onde esse aspecto da leucoplasia não está tão homogêneo. Principalmente lesões onde ela começa a ter uma coloração mais avermelhada, preocupa mais, tá? Ficar com aspecto ulcerado, então, pelo amor de Deus, né? Esse já está quase, sem dúvida nenhuma. Não tem como você não pensar que isso já está em transformação, já é um câncer, tá bom? Mas aqui, mesma coisa, sabe assim... Região, né? Borda de língua, borda lateral de língua, região de trígono. Região de trígono retromolar, qualquer lesão em região de trígono retromolar me preocupa, tá? Região de trígono até a gente recebe muitos casos, onde o colega fala assim, poxa, linda, aqui tá uma pericoronarite, mas eu não estou gostando do aspecto, eu te mandando, é comum. Quando vem quando o colega relata essa história, eu já preparo para dar um diagnóstico mais inusitado. Ou carcinoma epidermoide, tem muitos casos, né, de lesões em região de trígono retromolar associada a dente, né? Clinicamente foi chamado de pericoronarite, de carcinoma mucoepidermoide também, que é um tumor maligno de glândula salivar, né? Só que uma leucoplasia em borda de língua, quando eu vejo uma lesão dessa, realmente sempre me dá uma sensação ruim. Por outro lado, eu vejo que tem gente que sempre, isso pode ser trauma, enfim, eu acho que é meio arriscado você pensar dessa maneira, tá? Ingênuo, bobo até, viu? Até porque a pessoa para morder tanto a língua assim, né? E se ela traumatiza tanto, tem até eu não coloquei em aula,
mordiscate buccal, uma lesão que ela tem esse aspecto, que é aquela lesão em mucosa jugal, que a mucosa jugal fica toda erosionada, às vezes até com a área de extração, de pacientes que ficam mordendo, né? Porque não tem dinheiro para comprar chiclete, fica mastigando a mucosa jugal. Aqui que é com aspecto diferente, tá, gente? Você vê, assim, é claro que tem uma agressão constante, né, traumática ali, enfim. Então, uma lesão dessa aqui que você não consegue ver, né, que pelo menos para quem tem um pouco mais de experiência, que o paciente possa estar mordendo. Chamar isso de trauma no mínimo, uma desatenção muito grande. Enfim. Como eu falei para vocês, né, como a região de incidência do câncer de boca, a gente sempre borda de língua está entre as regiões que mais acontece o câncer de boca. Quando você vê uma leucoplasia em borda de língua, por Deus, né? Por mais, eu fiz a biópsia, eu biopsiei 2 áreas, tá com atipia discreta. Mesmo assim, eu acho que eu tenho convicção de que o melhor a fazer é remover completamente a lesão, tá? Aqui só para vocês verem como a gente libera os laudos, né? Como eu falei para vocês, deixa eu só explicar uma coisinha aqui, tá, gente? O braço está cansado, agora eu tô pondo aquele aparelho. O correto dessas lesões leucoplásicas, né? Quando você faz, lembra que eu falei de leucoplasia, o diagnóstico por queratose e acantose, sempre, tá? A gente faz a gradação histológica, chama atipia discreta, moderada e intensa. Hoje em dia, como eu falei para vocês, se a atipia é intensa, já considera que é carcinoma in situ, então você trata como carcinoma in situ, que é difícil imaginar uma leucoplasia com atipia intensa que não vai virar câncer. Pode até acontecer por uma consequência do sistema de defesa que resolveu conter aquela lesão e tal. Só que é difícil imaginar isso acontecer, tá? Então aqui, ó, hiperkeratose acantose com atipia discreta. E nesse caso aqui, eu não me lembro exatamente, eu fui selecionando alguns casos, alguns laudos, né? A gente sempre coloca foto até para ilustrar o laudo, né? Que para recortar esse laudo e colocar aqui, acabou que distorceu um pouco a qualidade do laudo em si, da imagem, deixou um pouquinho mais escuro. Mas provavelmente esse caso aqui o paciente tinha feito, o dentista, o colega tinha feito a biópsia incisional, só que a biópsia, a lesão não era muito grande. Então eu coloquei aqui, né, acompanhamento do paciente. Porque na verdade, quando você faz a remoção dessas lesões, o adequado seria eu colocar aqui no diagnóstico, né, se a margem está comprometida ou não. Tá? É que assim, quando você coloca a margem comprometida, o paciente lê isso, ele realmente causa um desconforto. Mas para compensar isso, eu coloco a questão do acompanhamento e discuto bem o caso com o paciente. Tá? Aqui um caso, né, de atipia moderada. Quando começa a ter, você pode ver uma hiperkeratose já mais exuberante, né, o epitélio aqui mais proliferativo. Quando você se depara no microscópio com a lesão com esse aspecto, aí sem dúvida alguma, né, remoção total. O que aconteceu nesse caso aqui? Por que eu não coloquei, né, remover completamente a lesão? Eu não coloquei remover completamente a lesão no laudo, porque o colega falou, não, cara, removi tudo. Aí eu falei, remover tudo, você não removeu, porque no microscópio eu estou vendo que você não removeu, né? Aí você fala isso brincando com o colega, né? Você está mentindo para mim? Perguntar para ele, né? Mas não, é porque assim, a pessoa às vezes até, ela tem a intenção de remover completamente, só que como ela não tem um microscópio delimitando o final da lesão, ali naquilo que ela julgou que era o final da lesão, né, ainda está alterado. Porque se está sem alteração, os casos que chegam para mim, né, que o colega falou, fiz biópsia excisional, a gente pinta a peça com nanquim para delimitar o perímetro da peça, e se realmente não tiver alteração, a gente coloca isso no laudo. Margens cirúrgicas livres de comprometimento. Até por isso que essas lesões eu sempre oriento os colegas, não. O adequado, não é recomendado fazer com biópsia por congelação, para você conseguir guiar a biópsia pelo microscópio e ter certeza de que a lesão foi totalmente removida. Tá? Enfim. Por último, né, sobre os casos histológicos, mostrar aqui atipia intensa, tá? Atipia intensa. Esse epitélio aqui, gente, sinceramente, quando você se depara com um epitélio como esse no microscópio, vocês digamos assim, você se sente muito desconfortável. Você fala, poxa, isso aqui, ou essa lesão já tem alguma área que é câncer, né? Ou se não for totalmente a lesão. Até tem uma nota
Nesses casos aqui, né, quando eu coloco essa nota, caso a lesão não tenha sido totalmente removida, é para o laudo não ficar demorando para ser liberado, não ficar enchendo a mesa e tudo mais, né? Acaba que eu coloco esse tipo de nota, né? Se não foi totalmente removida, remoção total com margem de segurança, tá? Mas, Aline, você não está vendo no microscópio? Não, eu estou. Só que, como eu falei para vocês, muitas vezes o que eu vejo no microscópio, o perímetro está comprometido, mas o colega falou que a lesão foi removida. Então, se eu falo que a margem está comprometida e falo no laudo, né, e dou essa recomendação de remover com margem cirúrgica, você, sem dúvida nenhuma, causa um transtorno para o paciente. O paciente não, para o colega, né? E a ideia nem é essa, né? A ideia, até porque, por mais que eu não consiga conversar nesse momento, esses laudos eu sempre deixo separado para conversar depois, discutir o caso e sei que a recomendação vai ser feita, né? Todos os casos que eu tenho, acabo os colegas tiram foto, me enviam, a gente faz o controle, enfim, tá? Quelite actínica, tá, gente? Enfim, exposição aos raios do sol, nosso estado, né? Brasil como um todo, mas isso é muito comum em nosso estado, próximo à linha do Equador, incidência dos raios solares, pessoas de pele muito clara, fatalmente eles vão ter, trabalham expostos ao sol, né? Trabalhadores rurais, enfim, fatalmente eles vão ter essas lesões chamadas de quelite actínica, que são essas leucoplasias ou ulcerações que acontecem em vermelhidão de lábio inferior, tá? A recomendação aqui, a classificação histológica, diferente de chamar de hiperkeratose acantose, a gente chama no laudo, né, de quelite actínica, só que aí a gente faz a gradação da atipia, né, discreta, moderada e intensa, mas o tratamento é o mesmo das leucoplasias que eu acabei de dizer, tá? Alguns colegas, isso acontece com todo tipo de lesão, me mandam e falam assim, Arlindo, você acha que isso aqui a gente tem que biopsiar? Você acha que está assim? Acho que está assado, obviamente, com muita educação, discuto o caso, né? O colega e fala, olha, não, vou fazer a biópsia para ter uma percepção melhor de como que essa lesão realmente está. Até mesmo porque, às vezes, a gente vê uma área ulcerada e ela está desenvolvendo essa ulceração muito às custas de um estímulo inflamatório mais exuberante, tá? Às vezes a lesão está bem leucoplástica, parece que não tem alterações mais significativas, mas realmente tem. Então acaba que sem fazer uma biópsia ver isso mais profundamente. Outra coisa que vale a pena chamar a atenção aqui é por exame preventivo, tá, gente? A histologia é muito indicada nesses casos, viu? Tá bom? Só tomar uma aguinha ali e já volto aqui para a gente discutir um pouquinho mais, tá? Obrigado. Aí, acho que a Letícia só que teve dúvida, né? Fui muito claro, né? Ou duas coisas. Eu fui muito claro, vocês, ou fui muito obscuro, né? Então não entenderam tudo, não conseguiram entender nada. Acho que talvez a segunda opção seja mais plausível. Esses dias contar uma historinha, eu fui dar uma aula, Kleber tá aqui do meu lado. Aí eu gosto muito, quando estou dando aula presencial, de perguntar para o pessoal que estava participando da aula se eles têm alguma dúvida sobre o tema, ou tem alguma sobre aquele assunto, ou tem algum interesse mais específico, para começar a discutir sobre, né, o interesse deles, para deixar envolver mais eles a aula, até porque só dá para, basicamente, né, enfim, a gente trabalha com aula, sabe bem isso, você consegue saber aquilo que o aluno quer saber a partir do momento que ou ele verbaliza, e você só consegue falar para ele aquilo que ele quer escutar, né, enfim. Aí a menina foi e falou assim, eu quero saber tudo. Aí eu falei, vixe, agora para mim complicou, porque eu acho que eu não sei nada, né? Você quer saber tudo, a gente está em polos tão diferentes para chegar no meio termo, eu acho que não vai conseguir. E, enfim, pelo menos se vocês não tiveram dúvida, eu já fico mais contente. Mas, Letícia, você perguntou do tratamento, né, do líquen plano. Como eu falei, o tratamento é com corticoide tópico, tá? Basicamente assim, se o paciente tiver lesões em pele, porque tem um líquen plano com a manifestação dele que é só em boca, no líquen plano oral, mas ele pode ter lesões em pele também. Se tiver lesões em pele, você tem que encaminhar para o dermatologista e acompanhar esse paciente em conjunto com ele. Mas quando os pacientes que eu acompanho, né, que
com diagnóstico de reação liquinoide ou de líquen plano, o que eu faço é prescrever, né, corticoide, aquilo que a gente chama de corticoide tópico, né, de externo. Geralmente eu uso uma pomada chamada MUD, né, MUD oral, MUD oral, pelo menos por uma ou 2 semanas, tá? Por 4 ou 5 vezes ao dia, sempre quando o paciente fizer a higiene da boca, logo em seguida ele passa a pomada. Eu gosto também de associar com a pomada que a gente usa bastante, né? Que é um Silon Hora Base, para conter essa inflamação. Se o quadro, né, não apresenta melhora nenhuma, aí você tem que reavaliar. Às vezes trata mais um pouco, né? Às vezes até dá um corticoide sistêmico, só que daí para fazer prescrição de corticoide sistêmico você tem que entender melhor como é que está o estado geral do paciente, essas coisas todas. Mas às vezes dá para fazer também. Mas os casos que eu tenho, assim, geralmente com MUD oral e um Silon base, até que controla bem. Como eu falei, né, se tem alguma lesão, principalmente assim, se ela apresenta alguma lesão leucoplásica, um paciente com diagnóstico de líquen, né, que ela apresenta principalmente um comportamento de evolução, aí, sem dúvida nenhuma, você acaba fazendo uma biópsia, um procedimento invasivo, até mesmo a remoção completa da lesão. Viu? Mas basicamente é isso, tá? Letícia falando obrigado, né? De nada, Letícia. Sempre que precisar, fica à vontade, viu? A Letícia também, direto a gente se fala, né, Letícia? Sempre que tem algum caso, a gente discute. Obrigado, Letícia, obrigado. Tá agradecendo a aula. Eles conseguem ver lá? Todo mundo tá vendo aí, né? Eu tô narrando aqui, o pessoal tá vendo aí. Não sei, gente, se alguém tem alguma coisa, senão o pessoal já tá finalizando aqui. Aí também, vocês têm meu contato, tem o contato do pessoal aqui. Ah, não, tem sim. Posso passar meu celular aqui, Kleber? Gente, eu vou digitar no telefone. Quem quiser, tá? Discutir algum caso, pode ficar à vontade, viu? Na verdade, eu fico muito contente, né? Quando eu recebo casos pelo celular, ou os colegas entram em contato comigo, né? Para discutir algum caso. Fico satisfeito mesmo, viu? Bom, gente, então, boa tarde, tá? Obrigado pela presença de quem se programou para estar aqui hoje. E a gente se fala, viu?